aí pessoal, beleza? Luan3DR na área, bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos falar da nova atualização do Blender, o Blender 4.2. Nesse vídeo aqui eu vou falar as principais novidades, mas se você quiser ter mais detalhes sobre todas as mudanças e todas as novidades que foram adicionadas nessa nova versão, eu vou deixar aqui embaixo o link da página onde você vai ter todos esses detalhes, além de você também poder baixar essa nova versão do Blender. O primeiro ponto que eu queria destacar aqui não é muito uma novidade, já existe há algum tempo, mas só que agora foi lançada de forma diferente, é que essa versão é LTS. Geralmente as LTS antigamente eram lançadas em versões onde você não tinha um lançamento tão expressivo. Sempre que um LTS era lançado, ele era lançado quando não tinha novidades tão expressivas assim. E isso fazia com que sempre quando você tinha um LTS, logo em seguida você tinha uma atualização muito grande e você tinha que escolher entre ficar com uma versão LTS, que é uma versão de longo tempo de suporte, você vai ter um suporte muito grande a essa versão e consequentemente essa versão vai ficando cada vez mais estável e fazendo assim com que você não tenha quase problemas nenhum de bug, de alguma instabilidade utilizando versões LTS. E seguido dessa versão LTS você tinha um lançamento com novidades bem mais expressivas. Você tinha um lançamento como o Geometry Node, o Cycles X, se eu não me engano, foi seguido de uma LTS. O Eevee também eu acredito que foi lançado a partir de uma LTS. É claro que aqui eu estou falando de lembranças talvez falhas, mas para você entender eu vou criar um exemplo. Digamos que a gente tem uma versão LTS e logo após essa versão LTS lança o Eevee. Aí você tem duas escolhas, ou você fica numa versão mais estável e mais confiável, ou você tem uma versão mais nova com recursos mais novos. Você escolhe ficar numa versão mais estável ou utilizar o Eevee nesse exemplo. Aí você vê que a escolha fica difícil. E o legal dessa versão é que ela tem lançamentos bem expressivos e LTS ao mesmo tempo. Além de você ter as principais novidades, as grandes novidades que agora para frente só vão ser otimizadas, não vai ter uma mudança tão drástica por enquanto. Isso quer dizer que você vai ter as novas tecnologias e ainda uma versão estável e confiável ao longo do tempo. Agora falando nele, a principal novidade dessa nova atualização é o Eevee Next. Agora o Eevee Next vem com novas tecnologias e foi totalmente recriado. Você agora pode utilizar os recursos de Ray Trace. Caso você tenha uma placa RTX, você vai ter uma parte do hardware totalmente dedicado para esse cálculo de Ray Trace. Mas se você tem placas mais antigas, por exemplo GTX, você também vai ter acesso a todos esses recursos, mas com menos otimização. Caso você queira ver essa comparação, eu já fiz um vídeo, vou deixar aqui no card, onde eu fiz um comparativo do Eevee Next e o Eevee Legacy, que é o Eevee mais antigo. Lá a gente testa o desempenho do novo Eevee, também testa em diferente hardware, tanto no GTX quanto no RTX, para ver se tinha alguma diferença visual. Agora com o Eevee Next você pode utilizar o recurso de Ray Trace para calcular Global Illumination. Isso se traduz no seguinte: nos Cycles, quando você vai iluminar uma cena, mesmo que a fonte de luz seja bem pequena, ela tem rebatimento, ela vai ter um rebatimento indireto, fazendo com que a sua cena tenha uma iluminação direta além da iluminação direta. Agora você pode ter esse recurso ativando o meu Global Illumination na aba Ray Trace. Assim você pode utilizar essa fonte de luz tanto diretamente quanto indiretamente, fazendo com que a sua cena tenha esses dois tipos de iluminação, tanto a direta quanto a indireta, deixando as nossas iluminações bem mais interessantes sem precisar utilizar o Bake. É claro que em algumas situações ainda vai ser interessante que você utilize o Bake para obter resultados visualmente melhores, mas em muitas situações, mesmo que você não utilize o Bake, o resultado ainda vai ser muito bom. Uma coisa que eu já tinha comentado no meu último vídeo falando sobre o Eevee é que eu percebi que as luzes aqui elas precisam ser muito fortes para conseguir iluminar nossa cena. Se a gente coloca um valor de 10, por exemplo, você quase não consegue mais ver a luz. E aqui eu preciso até utilizar uma exposição mais alta. E isso também é aliado com a luz mais forte. Então aqui a gente vai ter que colocar uma força bem maior para a gente conseguir distribuir essa luz. E isso se reflete principalmente quando você faz o bake da sua cena. Aqui está a minha cena já com bake. Se a gente for olhar, a força aqui do nosso sol é bem alta. A força do nosso céu também é bem alta. Strange aqui eu coloquei em 20, sendo que eu utilizei forças bem menores no Cycle. Strange aqui eu coloquei 5,
utilizando o Cycles. Como eu não utilizei o Sol separado, eu coloquei em 0.1. Mas se eu fosse chutar uma equivalência, seria mais ou menos uma equivalência de 10 a 20 aqui no meu Strand. Eu não sei se isso é exatamente uma regra, mas em todas as cenas que eu fiz bake, eu tive que colocar essas forças bem exageradas e parece que ele não trabalha bem com luzes mais fracas, não tem uma preservação muito boa de luz. Também foi adicionado a função de você fazer displace nesse novo Eevee. No Cycles a gente já consegue fazer isso, agora a gente também consegue fazer no Eevee, trazendo mais realismo para a nossa cena. Agora na nossa aba de materiais a gente consegue configurar para Displacement and Bump. Isso quer dizer que o nosso material, além de ter o Bump, ele também vai ter o Displacement. Fazendo a junção dos dois, a gente vai ter resultados bem mais interessantes, sem precisar fazer todo aquele trabalho por trás de fazer um Displacement manualmente. Para finalizar o nosso assunto Eevee, além dessas novidades que a gente teve, que foram as maiores, a gente também tem melhoria no nosso Subsurface Scatter, também na visualização de volume, na minha viewport ficou bem mais interessante. A gente também tem o nosso Motion Blur com curva de shuttering, que nem o Cycles, para a gente fazer efeitos de Motion Blur simulando a abertura e o fechamento da cortina de uma câmera real. Assim a gente tem efeitos mais interessantes, além de agora você poder colocar a quantidade de luz ilimitada. Você pode renderizar essa quantidade de luz ilimitada, mas na viewport tem um número específico de luz que você pode visualizar. Por último, se você quiser migrar sua cena do Eevee Legacy, que é o Eevee antigo, para esse novo Eevee Next, informação importante é que não vai existir esse Legacy, esse também Next no nome na hora de você selecionar o renderizador. Eu falo somente para meios didáticos, para você saber que eu estou falando do novo Eevee e do antigo Eevee. Mas se você quiser fazer essa migração, muitas das cenas já vão ser migradas de forma automaticamente, tendo um visual muito parecido com o Eevee antigo, mas algumas não vão conseguir vir com esse mesmo visual. Aí você vai ter que fazer a migração manualmente, vai ter que fazer ajustes manuais. E aqui embaixo eu também vou deixar uma página onde vai ter algumas instruções que vão te ajudar nessa conversão dessa cena de forma manual. O Cycles também recebeu melhorias e otimizações. Uma delas foi a adição no nosso Principal Shader da opção de interferência de película fina. Para quem não sabe o que é isso, isso geralmente acontece em bolhas de sabão, camadas finas de óleo. O que acontece é que a luz vai sofrer interferência dentro desses materiais por ele ser muito fino. A camada de cima vai interferir na camada de baixo, fazendo com que você tenha esses efeitos coloridos na superfície desse tipo de material. E agora a gente tem a adição desse efeito de forma muito fácil, muito mais prática e fisicamente preciso. Basta você definir o comprimento de onda em nanômetros e depois o IOR do material que você quer simular, e assim você faz essa simulação de materiais. Lembrando que esse efeito está disponível inicialmente só para objetos não metálicos. Essa para mim foi uma das melhores adições no Cycles, que é a adição do ruído azul. A gente tem o ruído branco, que faz com que o nosso ruído seja um pouquinho mais difícil de ser tirado pelo denoise, e agora temos o ruído azul, que esteticamente ele é muito mais limpo do que o ruído branco, fazendo com que o trabalho do nosso denoise seja muito mais preciso e a gente necessite utilizar menos samples para ter uma imagem mais nítida. E o melhor de tudo isso é que também tivemos uma atualização no nosso Open Image Denoise para o 2.3. Agora a gente tem novos recursos e também tem um denoise muito mais otimizado. A junção desses dois fatores, eu acredito que a gente vai conseguir ter renderizações mais rápidas e mais precisas, gastando menos recurso da nossa máquina e também menos tempo. Também tivemos uma adição de um novo recurso, que é o Ray Portals. Esse recurso você consegue fazer portais, você consegue colocar um objeto no ponto A e um objeto no ponto B e fazer portais entre ele, como se fosse um buraco de minhoca. Isso vai nos permitir explorar efeitos novos com esse novo portal e também fazer imagens mais fantásticas, onde você consegue se transportar, sei lá, para um ambiente totalmente novo que está em outra área, ou fazer, sei lá, fachada de prédio, fachada de casa, onde você quer ter um efeito tridimensional, mas você quer
quer trazer de um outro lugar, agora é possível com esse novo Portal Ray. Esse é um tipo de recurso que eu acredito que a gente ainda não sabe muito bem como utilizar, mas futuramente a gente vai ver implementações bem legais desse novo recurso. A última coisa que eu vou mencionar aqui de atualização do Cycles é a otimização de renderização de volume. Agora a gente vai ter uma renderização de volume muito mais otimizada e consequentemente precisando de menos samples para a gente ter resultados mais interessantes. Agora, se você precisa daquele rastro de luz no seu volume, você consegue fazer isso de forma muito mais rápida e muito mais otimizada utilizando essa nova versão do Blender, que é o Blender 4.2. As extensões e os nossos addons também ganharam uma grande atualização. Agora essas extensões foram todas concentradas num site chamado extensors.blender.org. Lá você vai ter várias extensões de código aberto pronta para você utilizar e facilitar o seu trabalho. É claro que ainda se manteve o recurso de você instalar extensões externas. Isso daí não muda. O que aconteceu foi uma adição, uma plataforma onde você pode tanto carregar suas extensões, caso você crie uma extensão, você pode carregar para lá, quanto baixar extensões para facilitar o seu trabalho. E isso de forma muito rápida e muito fácil. Além de permitir que você atualize automaticamente as suas extensões, lá vai automaticamente acusar que tem uma atualização e você pode fazer essa atualização de forma automática, já que você pode escolher conectar o seu Blender à internet, aí ele vai verificar essas atualizações e você clica lá em atualizar, que ele vai atualizar automaticamente as extensões e você vai ter uma ferramenta sempre atualizada e de forma muito fácil, muito prático e concentrada em um lugar só. O interessante é que essa plataforma vai ser gerenciada pela comunidade. Lá, quando você vai baixar uma extensão, você pode ter imagens das extensões, você pode ter vídeo demonstrando como a extensão funciona e também opiniões de quem utilizou aquela extensão. Isso vai facilitar bastante o nosso trabalho e dar acesso a ferramentas cada vez mais poderosas de forma muito rápida e muito prática. Agora a gente tem um novo Tone Maps, que é o Chronos PBR, comparado ao AGX, que é o que a gente utiliza atualmente. Ele vai ter uma precisão de cor muito maior, uma precisão de cor desde a hora que você determina a cor lá na hora de fazer o seu material até a sua renderização. Isso vai ser ideal para render de produtos e outras renderizações que você precisa ter uma cor muito fiel à que você determina na hora de criar o material. Não vai ser em todas as situações que você vai precisar utilizar esse Chronos. Na maioria das situações ainda é indicado que você utilize o AGX, ainda vai ser melhor para você configurar, fazer a pós-produção, mas se você quer fidelidade de cor, você quer a cor bem fiel desde a hora da configuração até a hora da renderização, agora você tem essa nova opção que é o Chronos, onde você vai conseguir suprir esse tipo de necessidade. Agora temos novas ferramentas do nosso Sculptry, que vai permitir que a gente tenha um controle sobre o nosso trabalho muito maior. O nosso Node Tools também ficou bem mais interativo. Foi uma ferramenta que eu cobri o lançamento dele no 4.0. Agora a gente tem uma ferramenta bem mais interativa. É uma ferramenta que pode utilizar a informação da viewport e até mesmo a posição do nosso mouse para fazer interações com nossos objetos. Traduzindo, agora a gente vai ter ferramentas muito mais interativas utilizando Geometry Node. Menções honrosas para a parte final do nosso vídeo. Teve melhorias na edição de vídeo, então teve alguns acréscimos. Também agora você pode exportar uma collection inteira com vários formatos, isso de forma simultânea. Vai facilitar bastante o caso você queira exportar vários objetos sem precisar selecionar todos e ainda em vários formatos. Por último, mas não menos importante, também agora você consegue acelerar o seu compósito por GPU. Essa aceleração por placa de vídeo, o resultado dela não é 100% semelhante ao compósito normal, mas só que você tem um compósito muito mais rápido, em algumas ocasiões bem semelhante ao nosso compósito normal. E além disso, tem um recurso muito legal que foi adicionado, é que agora você consegue destacar o tempo que cada node levou para ser calculado, para ser processado no seu compósito. Isso é uma ferramenta muito interessante tanto para didática, mas também para você ter uma noção de quanto tempo cada node está levando para ser feito, e assim você tem uma ideia melhor de como otimizar o seu compósito. Em resumo, eu achei
achei essa atualização uma boa atualização. O Eevee está bem mais estável do que estava antes. Acredito que agora eu vou passar a utilizar ele com muito mais frequência do que eu utilizava o Eevee Legacy. Mais uma vez, se você não sabe o motivo porque eu não utilizava o Eevee, o vídeo que eu mencionei anteriormente fala sobre isso, o porquê de eu utilizar tão pouco o Eevee. Agora, os principais problemas que eu enfrentava no Eevee antigo, eu vi que foi bem mais otimizado, mas ainda não chegou ao nível de uma Unreal Engine. Eu espero que chegue perto daquilo, não em questão de visual, porque o visual está muito legal, mas em questão de usabilidade. O pouco que eu utilizei da Unreal Engine, basicamente você coloca a sua cena lá e ela já está pronta, a iluminação já está praticamente pronta, ou se não estiver, é muito fácil de fazer, e raramente eu encontrei algum problema que comprometesse o visual da minha cena, e eu não preciso perder o meu tempo tentando arrumar problemas. Já no Eevee antigo isso era muito comum aparecer problemas, nesse novo está muito mais estável, mas eu não me preocuparia tanto com isso agora, justamente porque é uma versão LTS, vai sofrer modificações e vai ter um longo tempo de suporte para essa versão, e futuramente em novas versões a gente vai ter melhorias no nosso Eevee, ainda vai ficar muito melhor. Gostei também bastante das melhorias que a gente teve no nosso Cycles, principalmente a questão de performance, e a biblioteca de extensões vai ser uma adição muito legal e vai ter muitos recursos que a gente pode baixar de forma muito fácil. Resumindo, foi uma boa atualização, espero que você tenha gostado dessa atualização, também espero que você tenha gostado desse vídeo aqui. Se gostou, considere se inscrever no canal, aqui a gente tem bastante conteúdo, deixe o seu like, ative o sininho e o mais importante, compartilhe esse vídeo. Também não esqueça de conferir o link aqui embaixo da 3DR Class, a gente está com uma promoção por tempo limitado. Se você já sabe Blender, já renderiza, mas sente que ainda não chegou no seu melhor, não chegou no ápice, ainda quer melhorar muito mais a sua renderização, o curso é totalmente focado para isso, para você melhorar e evoluir cada vez mais na sua renderização. Então não esquece de conferir o link aqui embaixo. E eu vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, falou!